No podcast da Rádio Bandeirantes, Neto fala se Roger Guedes deve ou não sair do Corinthians. Pediu a abertura de uma investigação para tratar sobre essa situação e também sobre a violência, os riscos de violência que correu a equipe alvinegra antes da partida contra o Universitário. A gente trouxe a informação aqui na Rádio Bandeirantes de que o time cogitava assim não ir a campo, até o Luxemburgo acaba confirmando isso depois na entrevista coletiva dos riscos, mas que a situação poderia se agravar mais até se o Corinthians não fosse no sentido de levar um WO, acabar sendo eliminado da competição, porque existia assim essa possibilidade, segundo até um advogado relacionado a esse assunto. Então o Corinthians entra na justiça para ir atrás de uma investigação. Até também falando ainda sobre esse caso de racismo, Sebastião Avelino, que está preso aqui na capital paulista, o Ministério Público agora denunciou o preparador por racismo e pede que ele continue preso. Portanto, a expectativa é de que de fato ele continue até o fim da investigação, onde a justiça vai determinar o que vai acontecer. O promotor do caso é o Pedro Henrique Pavanelli e ele pede que o Sebastião Avelino permaneça preso preventivamente e afirma também que o preparador físico, que é uruguaio, não mantém vínculo com o Brasil e por isso quer mantê-lo preso para dar andamento ao processo. Ontem, na entrevista coletiva, o técnico Jorge Fossati falou sobre essa situação. A gente até separou uma sonora, um trechinho dessa coletiva para ouvir, sobre o Jorge Fossati, falando que a provocação que o Rian fez na partida não deveria acontecer e que esse tipo de caso acaba até sendo comparado com o que aconteceu do racismo. Vamos acompanhar. Então, acá, de novo... Então, aqui de novo, não aconteceu nada. Aquela camiseta, pior gesto que esse, eles riram da nossa cara e usam a desculpa de que o jogador nunca saiu do país. Ele tem 12 anos, mas agora está tudo bem. Lá, por um gesto, tem um preparador físico que está há 7 dias preso. E aqui temos que pedir desculpas porque, coitadinho, é um jovenzinho. É jovencito. Daí a palavra do técnico Jorge Fossati, o timão que volta a campo neste sábado e também convive com a situação de Roger Guedes, porque o próprio jogador comentou a situação de uma proposta que deve chegar da Arábia Saudita. Ele, inclusive, a informação que a gente tem é de que uma proposta favorável, uma proposta interessante para o Roger Guedes, seria muito difícil com que o Corinthians segurasse, mas que o presidente Duílio Monteiro Alves não tem o interesse de vendê-lo agora. Vamos ouvir então o que disse o Roger Guedes ao meu timão, ao jornalista Rodrigo Vessone, logo depois da partida contra o Universitário. Cara, eu tô tranquilo, a gente tá com meus empresários, tá com o Paulo, ele que cuida da minha carreira, então isso é com ele, eu tô focado aqui no Corinthians. Tem algo bem concreto ali ou, por enquanto, mais início de conversa? Cara, como eu falei, tá com ele, eu deixo tudo nas mãos deles, então eu só fico focado aqui no jogo pra mim poder dar o meu melhor dentro de campo. Só pra terminar esse assunto, a sua vontade hoje, da sua família, o que você poderia passar? Eu tô feliz no Corinthians, tenho contratos, tem que ter contrato até final de 25 ou 26, então tem contrato aqui. E como eu falei, tô feliz, mas eu deixo as propostas, faz parte do futebol e tá nas mãos do meu empresário também. O Corinthians já falou contigo alguma coisa? Não conversamos nada sobre isso, portanto o Duílio nem veio pra cá também, então tô tranquilo e focado no jogo. Tá aí, a palavra do Roger Guedes. Até conversei com uma pessoa próxima ao Paulo Pitombeira, empresário dele, e me parece que a vontade do empresário é muito grande de vender. Não é só dele não, de todos. De todos. Qualquer empresário. Você acha que o empresário recebe uma proposta do Al Nassr para ganhar mais 10 milhões e ele ganha porcentagem, você acha que ele quer que fique no Corinthians, ele tem 60% dos direitos econômicos, 40% do Corinthians? Lógico que ele quer ir embora, o que mais? Então até o Roger Guedes acaba deixando isso nas mãos do empresário e se depender, até né, craque, uma impressão que me passa de o Roger Guedes não nega, né, de que deixaria o Corinthians. Mas ele também acaba não se comprometendo, né? Mas tá certo ele, a verdade ele tá certo, ele não tá errado. Quem resolve é o Paulo Pitombeiras, né? Isso, Pitombeira. É mentira, quem resolve é o jogador. Se o jogador quiser ir, ele vai. Não é empresário. E pela proposta,
Eu acho que dificilmente ele fica, Gustavo Soler. É algo que acontece até com o arquirrival do Corinthians, né? Com o Palmeiras, de o Al Nassr chegar e conversar primeiro com o jogador, com o staff, para tentar seduzir o atleta e só depois vai conversar com o clube, né? Então o clube acaba até sendo refém do que o jogador vai querer até... Ainda mais sem ter 100%, né? Exatamente, né? E aí é isso que, diferentemente de um clube pro outro, atrapalha o Corinthians nessa, né? Porque o Corinthians tem uma porcentagem muito baixa do Roger Guedes. Então o Duílio vai ter que se virar pra tentar arrumar alguma coisa ali pra manter o Roger Guedes. Mas se realmente chega uma proposta... É pra agora a proposta? Seria pra sair agora. Não, meu irmão, esquece. 60% é dele, 40% é do Corinthians. O problema não é nem o que ele vai ganhar dos 60%. É o contrato, irmão. Sim. O contrato deve ser monstruoso. Aliás, até a janela de transferências da Arábia Saudita vai até setembro. A nossa termina agora no início de agosto, né? E a da Arábia Saudita é um pouco mais longa, mais extensa, então até a Arábia Saudita teria mais tempo para fazer essa proposta. Tava dando uma pesquisada sobre o limite de estrangeiros, né? Porque o torcedor corintiano às vezes acaba até tentando se apegar a isso, né? Será que o Al Nassr, por exemplo, do Cristiano Ronaldo, teria o limite de estrangeiros e acabaria desistindo disso tudo? Ou que é o Luan, né? Cantilho, será que ele não queria? Aliás, o Luan é do mesmo empresário do Roger Guedes. Então. Por que não leva o Luan, né? Só pintar o cabelo, pô. Não? Ou arrancar metade, né? É verdade. Calvo ele já é, né? O Luan é calvo. Tudo bem. Você acha que ele vai embora ou não, Gustavo? Se chegar a proposta, acho que sim. Eu acho que a proposta já tá na mesa. Pra mim, a proposta já tá na mesa. Então eles estão fazendo assim, ó. Vamos contar 10 milhões, tá? Não sei quanto que é. 6 milhões seria de quem? Do Roger Guedes. E também não sei qual acerto que ele tem com o Paulo Pitombeiras. E 4 milhões do Corinthians. Se for 100 milhões, 60 é dele. 40 é do Corinthians. Então, eu fico preso... Na decisão do cara. Isso! Não tem conversa. Por exemplo, vou falar do Palmeiras. O que você acha disso? Pelo tom, é que assim, eu fico pegando, por exemplo, o Caleri outro dia foi perguntado se ele deixaria o São Paulo... Na hora ele fala o quê? Ele fala, o São Paulo me deu tudo, eu sou muito feliz aqui. Isso! Você percebe pelo tom. Óbvio que o Roger Guedes não vai falar, tô saindo, e ao mesmo tempo ele também não vai falar isso que o Caleri fala. Ele tem direito. Porque ele quer, que aparentemente atrai ele uma proposta dessa. Isso, que então, tá tudo bem. Disso eu acho que ele pode sair. Então vamos lá. Quando um clube como o Corinthians, como o Palmeiras, como o Flamengo, como o São Paulo, tem a menor fatia na transação, dificilmente... Se a grana for volumosa, e vai ser, desculpa, a não ser que o Roger Guedes fale assim, ó, eu não quero sair. Até janeiro, até dezembro eu não quero sair. Se eles quiserem me contratar em janeiro, eu saio. O meu objetivo é o Corinthians. Você escutou isso? Não. Você escutou, Gustavo? Não. Você escutou? Não. Eu também não. Então, o que se sabe é que as pessoas falam isso. Eu não escutei do Paulo Pitombeira. Tem o telefone desse cara? Tenho. Eu vou ligar pra ele. Eu vou ligar no meu celular. Aí, ele fala assim, meu irmão, o Roger Guedes, deixa eu te falar, você ganha 1 milhão. Não sei se é. Você vai ganhar 5. Mas 5 em 3 anos. Meu irmão, você tem 26 anos. Você fica lá 3 anos. Você volta com 29, você volta pro Corinthians de novo. Meu irmão, você vai ter isso aqui, só... Desculpa, não tem o que falar. Agora, se o Roger Guedes fala assim, tá, eu não quero. Aí não tem negociação, não tem carta. E quando ele fala na entrevista pro Vessone, quem toma conta é o Paulo Pitombeiras. Meu irmão, ele já disse que a proposta tá na mesa. Ou não é isso? No meu entendimento.
de vocês. Ele até fala que a proposta não chegou ao Corinthians, né? Como até o próprio Duílio tem pontuado, mas... Mas não precisa. Sim. Deixa eu só... Desculpa de interromper. Pra que eu vou mandar a proposta pro Corinthians se eu preciso acertar com quem tem mais? Exato. Quem tem mais porcentagem Quem tem... é o interessado Se na fosse história. o Corinthians que tivesse 60, primeiro eu converso com o Corinthians. Então, mas a Arábia Saudita não faz isso. Eles vão direto Não, no jogador pra seduzir o Tá cara. certo. Fala, ó, você ganha quanto? Ah, ganha o X. Pô, quer ganhar X assim? Fala, pô, legal, mas... Que eles pagam em quem? Eu não sei. Em dólar. Em dólar. E aí a questão é, não... É 5 por 1, gente. Conversa lá com o meu clube. Fala, não, com o seu clube... Mas se eu te pagar tanto, eles aumentam já na hora, pô, o jogador pro cara ir lá falar com o clube. Não. Fala, ó, cara, tá rolando Vamos isso. lá. Vamos supor que ele ganha 1 milhão. Que eu já acho um absurdo. 1 milhão em dólar dá quanto? 250 mil dólares. Certo? Isso. Vamos supor que o cara oferece, ó, a gente dá 700. Cara, como é que ele fala não? Tem como. Desculpa, ele não tá errado. Certo? Exato. Eu penso assim. Que mais? E aí existiria até a possibilidade, craque, do Corinthians fazer algumas manobras pra tentar Não conseguir tem. colocar que o Roger Não Guedes... tem. E aí uma dessas seria a possibilidade de dar uma porcentagem ao jogador e ao empresário. Então, Mas aí termina dezembro, eu fico pior do que a encomenda. vai embora, né? Desculpa, ele vai de graça. Não pode fazer isso. Tá errado. Mas a gente sabe que às vezes no meio dessas Mas- negociações, né? Não, tudo bem, a gente sabe não. A verdade é o seguinte: o Corinthians já lucrou quando ele veio por 100%. O Corinthians não fez um bom negócio. Quando ele deu 40% pro Corinthians, não foi? Isso. Ele não teve lucro na... Isso. Mas aí o que o Corinthians tinha que ter feito em quase 2 anos? O Roger Guedes, você só tem 26 anos. A gente vai comprar mais 20% seu. Nós vamos ficar com 60%. Mas o Corinthians não tinha dinheiro. Como é que faz? Quanto que o Gustavo Gomes foi oferecido da primeira? O que falam? Não sei se é verdade. Diretamente pra ele, um salário e o Al Nassr poderia pagar 7 milhões de dólares pro Palmeiras. Hoje estão falando que ofereceram 15. É verdade ou mentira? Não, pro Palmeiras não chegou nada oficial. Nada. Então tá. Só conversa com o staff dele. Então eu vou perguntar pra vocês três. E pra Aline também. Vamos lá, eu tenho um zagueiro, certo? Que é craque. Ele tem 30 anos, Isso. certo? Isso, 30. Quem que vende hoje um zagueiro por 15 milhões de dólares? Só clube europeu. Meu irmão, pensa no Palmeiras como negócio, como comércio, como comercial, como grana. Quanto que dá 15 milhões? 10 milhões, 50, 75 milhões. 80 milhões, vai. É coisa, hein? 80 milhões por um zagueiro de 30 anos. Como é que eu não vendo ele? Mas aí tem que pensar no clube, tem que pensar no título, tem que pensar em tudo. Mas 80 milhões? Desculpa, cara. Você tem que vender na hora. Ou não? O que vocês pensam? Hoje, em questão esportiva, o Palmeiras nem imagina vender o Gustavo Gomes. Exatamente por isso, porque faz um ano que o Palmeiras está tentando contratar Só um tem volante. 100%, né? Exato, o Palmeiras tem 100% do Gustavo Gomes, só que faz um ano que está tentando trazer um volante, palavras do próprio Anderson Barros, e até agora não conseguiu. Então imagina, se vende o Gomes até achar outro zagueiro, ser 2026, né? Então, por isso que esse ano o Palmeiras não vende, mas para 2024, se chegar alguma coisa nesse nível estratosférico, aí o Palmeiras senta para conversar, mas agora não. Sabe-se o valor do Roger Guedes, pelo menos? Ele tem 30 milhões de euros em multa, né? Então, Não, mas o quanto estão oferecendo ou não? Ninguém sabe. Não. E, aliás, até foi boa essa comparação que você fez, craque, porque a gente pega... Só essa? Não, essa é uma das grandes comparações. Não, porque que se você foi faz. só essa, Não. você avisa já. Né, Paulo? Não. O que você acha? Eu acho que você é um gênio. Então vamos. É porque você pega o Murilo, por exemplo, ele teve uma sondagem de 10 milhões de euros. É 3 vezes menor da sondagem que teve o Gustavo Gomes, né? Um jogador de 30 anos e o Murilo tem 21. A diferença é que talvez o Palmeiras consiga segurar, e o próprio Duílio pontuou algumas vezes que vai ser difícil segurar muitos jogadores, porque o time precisa ter lucro, precisa abater algumas dívidas, mas o time ainda quer vender o Murilo, isso é uma informação, por mais de 100 milhões de reais. Vamos lá, se o Duílio não pensasse no Corinthians, sabe o que ele faria?
Vamos lá, quando que tem eleição? Final do ano. Novembro. É. Ele vai ser candidato? Não. Não. Ele vai se eleger? Não. O que seria melhor pra ele? Vende. Vendo ele, pega os 40%, ainda diminui um pouco a dívida. É. Contrata mais um ali Contrata pra tentar mais um ali pra e repor. entrega o time. Mas ele tá fazendo isso? Se fosse o ex, faria ou não? Vamos lá. E até a informação, né, com relação ao Duílio é que ele quer acabar o mandato e se afastar por um bom tempo agora da política corintiana, quer ficar um pouco longe dessa situação. Só também pra encerrar... Vamos lá, o que aconteceu com o Mário Gobi? Ele voltou depois. Não, quando ele saiu de presidente. Ele demorou quantos anos pra aparecer? Roberto Andrade. O único que fica é o Andrés. Dos restantes, dos presidentes que passaram pelo Corinthians, todos somem. E nenhum gosta de falar sobre o E Corinthians. nenhum mais fala sobre o Corinthians, irmão. O Mário Gobi até apareceu esses dias, até na apresentação. Não, agora. Tô falando agora. Demorou, Agora, porque o que ele falou do André Luiz, o que ele já falou do Andrés, quando ele foi candidato, agora ele senta do lado dos caras. Em quem você acredita, gente? Vamos lá. Os dois estiveram, aliás, os 13 estiveram juntos na apresentação da candidatura do André Luiz, o André Negão, para as eleições de novembro. O Corinthians, que, como eu disse, tem 2 candidatos até agora, Augusto Melo e também o André Luiz. Que, por sinal, o Augusto Melo só perdeu a primeira eleição por causa de 100 votos, ou 130. Você acha que ele já recuperou esses 130 ou não? Nesses últimos 3 anos? Ele até recebeu mais um apoio de mais Isso, chapa, hoje. né? Da chapa hoje. 83. 83, da chapa 83. Daqui a pouco vai receber da chapa 21. Só ele tem 2.500 votos. Ele ganha a eleição. Foram 142 votos a menos Aí, em comparação ao Duílio. O Augusto Melo teve 939 votos. O Duílio teve mais de 1.000. Então, é óbvio que também há uma queda muito grande, né, craque, nos bastidores do poder que teria a renovação e transparência nessas eleições desse ano. E sem o Duílio ainda ser efetivo para essa renovação e transparência que é mentirosa. Parabéns à chapa 83. Que mais do Corinthians, Pedro? Para encerrar, o Corinthians pode ter um dinheirinho chegando por aí também com relação ao aluguel do estádio, né? O clube Por quê? pode emprestar, né, o Química Arena pro duelo entre Bragantino e Atlético Mineiro, que vai acontecer pela Copa Sul-Americana, porque a Conmebol não permite estádios com a capacidade de menos de 20 mil pessoas. Bragantino e América Mineiro, aliás, pela Copa Sul-Americana. E o Corinthians está negociando nesse momento com o Bragantino os valores, negociando também a possibilidade, porque depende do calendário que a Conmebol divulgar. Jogo que deve acontecer daqui 2 semanas, portanto, o Corinthians pode tirar um dinheirinho em cima disso, em cima dessa situação, craque. Vamos lá, o que mais? Corinthians que também, sei que você evita muito falar disso, mas o Luan, o Grêmio recuou um pouquinho na negociação com o Luan. Tava tentando avançar, mas eles viram Paulo que do Vale tá triste talvez não seja uma grande Podia ir possibilidade. pra ponte. O Luan caía bem na ponte. De graça. Vamos ligar pro Marco Berlim. De graça. Por R$1 milhão por mês. Mas de graça. Assim, R$1 milhão é o que nem o elenco da ponte gasta isso por mês de salário, 1 milhão. Então não tem nem como. Eu vi que você escreveu do Marco Berlim. Repete aí. No seu Twitter. Do que? Do... Não, O que ser Marco Berlim? Ele gosta de time que não sofre gol e não faz. Não é? É a cultura dele do Marco Aurélio. O que é ser Marco Berlim? Jogar feio. Quanto mais feio, melhor. É isso, cara. Cara, eu li o seu Twitter e fiquei dando risada. Então tá bom. É o famoso, né? Se não der pra ajudar, atrapalhe, né? E a Ponte faz isso com o adversário. Não, Meu Deus. Não ajuda porque não perde, Quantos mas pontos a atrapalha Ponte? porque não faz nada. Né? 22. 12ª posição. Não é fácil não, hein? Vila Nova bem. Vila Nova líder. Hoje tem Ceará e Vila Nova, né? Acho que é isso. Ceará e Vila Nova, 9h30. Vila Nova é líder, era líder. Líder. Brasileiro. E final de semana tem Série B na Band. Vamos pro break? Bora. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.